Olá pessoal, dando sequência ao capítulo 5, vamos resolver o problema 5.11. O eixo é composto por 3 tubos concêntricos, todos do mesmo material e cada um com raios internos e externos mostrado na figura. Se for aplicado um torque T igual a 800 N vezes metro ao disco rígido preso à sua extremidade, determine a tensão de cisalhamento máxima no eixo. Então, antes da gente calcular a tensão de cisalhamento máxima no eixo, nós precisamos calcular uma propriedade geométrica relacionada aí a essa tensão de cisalhamento, que é o nosso momento polar de inércia. Então observe que nós temos aí um disco rígido e ele é composto por 3 tubos concêntricos, ou seja, que possui centro aqui em comum, como informado no problema. Então, o momento polar de inércia desse disco será composto, pela somatória do momento polar de inércia de cada tubo. Beleza? Então, vamos para o cálculo do momento polar de inércia desse disco. Então, nós temos que o momento polar de inércia do disco, como eu falei, será igual ao momento polar de inércia do disco 1, do tubo 1, mais o momento polar de inércia do tubo 2, mais o momento polar de inércia do tubo 3. E como nós sabemos que a fórmula do momento polar de inércia é igual a π sobre 2 vezes, como é um eixo tubular, então nós temos π sobre 2 vezes o raio externo à quarta menos o raio interno à quarta. Então, como nós temos aqui 3 tubos, então fica π sobre 2 vezes o raio externo do tubo 1 à quarta menos o raio interno do tubo 1 à quarta, E assim sucessivamente aí para cada tubo, Então, lembrando que são 3 tubos aí que compõem esse disco rígido aí na extremidade do eixo. Então, o que nós temos que fazer aqui agora? Temos simplesmente substituir os valores aí dos respectivos raios para o cálculo do momento polar de inércia, não é mesmo? Então, vamos aí substituir os valores. Então, nós temos que o momento polar de inércia será igual a π sobre 2 vezes qual é o raio externo do tubo 1. Então, o tubo 1 é este daqui, o mais externo. Então, o raio externo dele é 38 e o raio interno dele é 32. Então, fica 38 à quarta menos 32. Mais π sobre 2 vezes qual é o raio externo do tubo 2? O tubo 2 é este daqui, então o raio externo dele é de 30 e o raio interno é de 26. Então fica 30 à quarta menos 26 à quarta. E olhando para o tubo 3, o raio externo dele é 25 e o raio interno é 20. Então fica 25 à quarta menos 20 à quarta. Então, resolvendo essa conta toda aí, nós vamos chegar aí nesse valor para o momento polar de inércia do disco, beleza? Em milímetros à quarta. Agora fica fácil a gente determinar a tensão de cisalhamento máxima no eixo, Então, vamos para o cálculo da tensão de cisalhamento máxima no eixo. Então, nós sabemos que a tensão de cisalhamento máxima é igual a o torque aplicado vezes o raio externo, o maior raio externo aqui, sobre o momento polar de inércia. Então fica, o torque é de 800 N vezes metro, nós temos que converter para 800 N vezes milímetros. Por quê? Porque o nosso momento polar de inércia está em quê? Em milímetros. Então, para isso, basta multiplicarmos por 1000. Então fica 800.000 N vezes milímetros. Por quê? Porque o metro é igual a 1000 milímetros. Vezes o raio externo. Qual é o maior raio externo aí do disco? Nós temos aqui, do tubo 1, Então, que é de 38 milímetros sobre o momento polar de inércia que nós calculamos aqui em cima. Então, isso vai nos dar aí a tensão de cisalhamento máxima no eixo será igual a 11,9 megapascal. Então, essa é a tensão de cisalhamento máxima aí atuante nesse eixo. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui. Muito obrigado aí para você que viu esse vídeo até o final.
né? Não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar aí com seus amigos e até o próximo vídeo.